Dando continuidade à nossa série dos exercícios fáceis do Elite Code, hoje a gente vai resolver o exercício 551, o 551, que é um exercício sobre strings e manipulação de strings. A gente usa laços também, loop, para resolver ele. É um exercício que teve 500 mil de tentativas e mais de 50% errou, ou seja, quase 500 mil de erros de reprovação no exercício. Teve bastante erro. Ele é de boa, não é tão difícil assim. Vamos pro Canva aqui que eu vou explicar ele de forma didática. Então bora lá. A primeira coisa é dado uma string, é a string S, e nessa string cada caractere, né, cada letra representa a atividade de um aluno num dia de classe. O que significa isso? Quando for a letra A, significa que ele faltou na aula. Quando for a letra L, significa que ele chegou atrasado. L de late e A de absent. E P significa que ele foi presente na aula, ele chegou no horário e tudo certo. E são estabelecidas duas condições nesse exercício. A primeira condição é essa aqui, que se o aluno faltou pelo menos 2 vezes, se ele faltou 2 ou mais, se ele faltou pelo menos 2, ele já é reprovado da matéria. Então, se tiver, nesse caso aqui só tem um A, mas se tivesse outro A, não importa qual dia, a gente retornaria false. Se tiverem 2 As, que é de absent, ele foi ausente 2 dias, a gente retorna false. Outra forma de retornar false é caso o aluno tenha atrasado 3 dias seguidos. Ou seja, nesse exemplo aqui, ele atrasou, chegou late aqui, né? 3 dias seguidos. Então a gente retorna false também nesse caso. Retorna false. Ou seja, o aluno vai ser reprovado. Se não acontecer nenhuma dessas duas coisas, o aluno é aprovado, né? Então foda-se a nota também, né? Pode tirar a nota baixa que vai ser aprovado. As duas condições para ele ser reprovado é tirar. Se ele atrasar 3 dias seguidos ou faltar 2 dias, não importa a ordem dos dias. Bom, são essas as condições e a gente vai descobrir isso criando condições percorrendo essa string. Então bora pro código. Primeira coisa que eu tenho em mente é contabilizar os dias de absent, que é os dias que ele faltou, então vamos botar absent aqui. Absent. São os dias que ele faltou. Isso é um contador, tá? Então começa com 0. Outro contador é o late, que são os dias que ele chegou atrasado. Então a gente contabiliza com 0 também. Então absent faltou e late de atrasado. E aqui a gente já começa a percorrer a string, né? Que é percorrer os dias. E a gente cria um laço. For char. Vamos botar dia aqui. For dia em S, que é a string. Vamos criar a primeira condição agora. O laço está feito. Agora a gente cria a primeira condição. If dia igual a A de absent, a gente soma 1. Então, absent é somado 1. Então, ele faltou um dia. Se tiverem 2 As na string, então significa que ele vai ser reprovado. E para a gente criar essa condição, a gente faz o seguinte. If absent igual a 2, ou seja, se ele faltou 2 dias, a gente dá um break. Mas em vez de dar break, tem uma forma mais elegante que é retornar já direto o false. Então a gente return false. E ele já dá um break também no código. Ou seja, a primeira condição, que é essa aqui, já está estabelecida. Que é se o aluno faltar pelo menos 2 dias, a gente retorna false. Ou seja, ele vai ser reprovado. Agora vamos para a segunda condição. If dia igual a L, que chegou atrasado, né? Que é late. A gente pega o late, que é o contador, e a gente adiciona 1. E a gente faz um else aqui, que é zerar ele quando o dia seguinte não é late, né? Não é L. Ou seja, o que isso está dizendo aqui? Se os dias consecutivos são L também, é adicionado 1. Se não é L o dia consecutivo, então a gente zera o contador. E a gente cria a última condição, que é if late igual o contador late igual a 3, né? Significa que ele atrasou 3 dias seguidos, não foi zerado, né? A gente retorna false também.
ou seja, ele foi reprovado, né? A gente retorna false quando ele for reprovado. E caso termine o laço e ele não foi reprovado ao terminar os dias, a gente retorna true, ou seja, o aluno foi aprovado. Return true. Ou seja, o false não ocorreu, então a gente precisa retornar alguma coisa, né? E significa que ele foi aprovado, a gente retorna true. Bom, o código é esse. Recapitulando aqui, a gente cria os contadores. Primeira coisa é estabelecer a condição pro absent, que é quando ele falta. Se o absent é igual a 2, né? Se ele faltou 2 dias, a gente retorna reprovado, que retorna false. Se o dia for igual a late, ou seja, se no dia for L, a gente soma no contador, contabiliza no contador late mais 1, e isso tem que ocorrer pelo menos 3 vezes seguidas. Se o dia consecutivo do L não for L, a gente zera o contador late. E se L for 3, a gente retorna false também, né? Se o late, né? Se o contador late for 3, a gente retorna false. Bom, recapitulando, o exercício é esse. Vamos pro LeetCode para ver se deu bom. Vamos printar aqui. Vamos primeiro ver os casos do exemplo. Os casos do exemplo deram bons. Vamos submitar aqui para os casos de teste. Submit. Que deu bom também. Melhor otimização aí sim. Vamos ver os códigos mais lentos. Esse aqui foi bem trabalhoso. O cara criou uma função max aqui que é desnecessária, que acaba exigindo mais da memória para alocar memória. Desnecessário. Isso dá um atraso um pouquinho no código do cara. O código mais simples é esse que eu pensei. Melhor otimização. Estamos na frente de uma galera aí. E fica até uma próxima aí. Valeu. Até mais. Code comigo.